Meus irmãos, no estudo anterior, nós vimos aqui uma parte do capítulo 1, verso 19, até o verso 26, aqui do capítulo 2, onde Tiago está enfatizando que o verdadeiro cristianismo, ele consiste em obedecer a palavra, e não apenas ouvir a palavra. Então ele está confrontando aquele hábito que alguns crentes estavam desenvolvendo de se acomodar apenas em buscar o conhecimento da palavra de Deus, mas intencionalmente não oferecer nenhuma disposição para obedecer ao Senhor. Então esta é a ênfase de Tiago nessa porção da Escritura, de que o verdadeiro cristianismo ele tem ênfase não apenas em conhecer a palavra, mas também em obedecê-la. Ele esclarece que a verdadeira fé, capítulo 1, onde ele expõe que nós fomos regenerados pela palavra da verdade, está intimamente relacionada com a ética. Então, na compreensão teológica de Tiago, a fé que nós possuímos, o conhecimento da palavra de Deus que nós possuímos, deve nos induzir a uma ação prática, a um relacionamento moldado, guiado, orientado pela palavra de Deus. Então, fé enquanto conhecimento da verdade e sabedoria baseada na verdade está intimamente relacionada com ações práticas. Então, o tema da acepção de pessoas que ele desenvolve no capítulo 2, versos 1 ao verso 13, é abordado 4 vezes no Novo Testamento, aqui nessa passagem, também em Romanos 2:11, em Efésios 6:9 e em Colossenses capítulo 3, verso 25, sempre enfatizando que Deus reprova o favoritismo. Em todas essas passagens que nós encontramos esta exortação para não fazermos acepção de pessoas, a ênfase é exatamente esta: Deus, ele se aborrece quando nós tratamos os nossos irmãos de uma maneira diferente, distinta. Então, o contexto é que, diante da justiça de Deus, todos estão sujeitos às mesmas leis. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, tampouco nós também podemos fazer acepção de pessoas, sabendo que existe um único Senhor e Ele é quem julga todas as pessoas. Quando nós fazemos acepção de pessoas, naturalmente, nós estamos julgando as pessoas como sendo inferiores e como sendo superiores. Então, nós nos posicionamos como sendo juízes. E Tiago está enfatizando que existe apenas um único Senhor e somente Ele tem a autoridade e a segurança e a justiça perfeita para fazer qualquer tipo de juízo, e não nós, nenhum de nós. A tese de Tiago é de que tratar os irmãos na fé em Jesus Cristo com discriminação por causa de diferenças socioeconômicas é uma conduta conflitante para a vida cristã. Por quê? Porque isto é resultado de perversos pensamentos, é o que ele diz no capítulo 2, verso 4. E ele baseia essa argumentação de que tratar os irmãos com diferenças, com acepção, está baseado nesses perversos pensamentos. Ele baseia o seu argumento naquilo que ele diz no capítulo 1, versos 14 e 15, desses desejos pecaminosos do nosso próprio coração. Este é o contexto. É só por causa de um coração tendencioso ao pecado que nós nos posicionamos de maneira inadequada em relação aos nossos irmãos. Portanto, esta fonte, desejos pecaminosos, a cobiça do nosso coração, deve ser resistida, visto que a acepção de pessoas promove divisões e também injustiças. Separa as pessoas e as trata de uma maneira injusta. Aquele pobre andrajoso que entra na sinagoga, que ele trata no início do capítulo 2, é tratado como tendo um valor muito pequeno e que não é digno de receber um tratamento digno. Ele mesmo faz uma ilustração de como o pobre andrajoso que entra na sinagoga, ele era convidado para se sentar lá atrás ou então no estrado dos pés daqueles que eram considerados superiores. Então, esse tipo de acepção de pessoas promove divisões e trata as pessoas com injustiça. Não trata as pessoas segundo aquilo que Deus está fazendo na vida delas e não considera o valor que Deus dá a cada uma delas. Muito pelo contrário, trata as pessoas segundo o valor do mundo. E assim, do ponto de vista socioeconômico, nós consideramos aqueles que têm posses, aqueles que têm alguma coisa para nos oferecer, como sendo dignos da nossa atenção, de um tratamento mais respeitoso, mais cordial, mais educado. E aquele que não tem nada para nos oferecer, nem para a nossa reputação e nenhuma vantagem econômica para nós desprezamos. Isto é visto por Tiago como uma atitude perversa, baseada em um pensamento perverso. É pecaminoso dentro da igreja.
E ele reprova isso com veemência, porque Deus não faz acepção de pessoas e nós também não devemos fazer de maneira alguma, porque a acepção de pessoas não provém do genuíno amor, mas da impiedade. Capítulo 2, verso 8 e verso 9, Tiago diz que estes comportamentos, eles são resultado de transgressões da lei de Deus, das transgressões da lei de Deus. Então, em Mateus capítulo 5, versos 43 a 48, que é um texto paralelo a que Tiago está aqui tratando, Tiago está resgatando os ensinos de Jesus e está aqui comunicando esses ensinos na sua epístola, com outras palavras. Então, lá em Mateus capítulo 5, no famoso Sermão do Monte, versos 43 a 48, Jesus ensinou que a prática do amor deve ser imparcial, e Tiago enfatizou isso no seu ensino. Por que imparcial? Porque os judeus saudavam aqueles que eram judeus, consideravam irmãos somente aqueles que eram judeus, adeptos da religião judaica. Aí vem Jesus e fala: se vocês saúdam aqueles que vos saúdam, que recompensa vocês têm? Então Jesus estimula os seus discípulos, no capítulo 5 de Mateus, a amar os seus inimigos e orar por aqueles que os perseguiam. Quem eram os inimigos? Os gentios. Quem eram aqueles que perseguiam? Os romanos. Ou seja, diferente daquilo que os judeus estavam praticando na sua ortodoxia, nos seus costumes, nas suas tradições, Jesus está extrapolando a compreensão dos seus discípulos, mostrando que o campo onde a verdadeira fé em Jesus e o seu exemplo é seguido é justamente no trato com estes que antigamente eram tratados como sendo inimigos e até perseguidores. Porque foi assim que Jesus também agiu entre aqueles que eram inimigos e entre aqueles que eram perseguidores. Jesus cura o filho de um centurião romano. Jesus, ele acolhe as multidões de gentios na Galileia, que estavam cheias de enfermidades, de lutas espirituais, que estavam com problemas com a surdez, com a visão. Jesus não reprimiu as multidões, ele não se recusou a acolher as multidões, muito pelo contrário, aquilo que nós lemos em Mateus capítulo 9, Jesus olha para as multidões como sendo multidões que estavam sem pastor, que não estavam sendo pastoreadas, e diz o texto que Jesus se compadeceu das multidões. O que nós vemos no exemplo de Jesus é que ele não fez acepção entre judeus e gentios, pelo contrário, ele acolheu a todos e fez isto com amor, mesmo sabendo que Judas seria o traidor. Jesus o tratou como tratou todos os demais discípulos, com amor. Então, o exemplo de Jesus é refletido por Tiago na sua epístola, mostrando que os cristãos não devem fazer acepção de pessoas. Para abordar esse problema, ele contrastou a perspectiva humana com a perspectiva de Deus. O pobre que pensamos ter pouco a oferecer é, do ponto de vista de Deus, um herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam. E ele afirma isso no capítulo 2, verso 5. A gente olha para aquele pobre, humilde, um pouco iletrado, talvez do ponto de vista socioeconômico, que não tem nada para oferecer, nenhuma contribuição a oferecer, que geralmente é desprezado, é esquecido, é tratado com esquecimento. Poucas pessoas gostam de andar com aqueles que, entre aspas, envergonham. Então, esse julgamento, ele é tão pecaminoso, porque Tiago mostra que se este pobre andrajoso que entra dentro da igreja, ele ama o Senhor, ele é igualmente herdeiro do reino de Deus, assim como o rico. Então, esse julgamento, ele não está alinhado, ele não está harmonizado com os verdadeiros valores do reino de Deus. Os critérios usados para julgar o nosso irmão, o valor do nosso irmão, não são os critérios do reino de Deus, são critérios que vêm do mundo. E esses critérios, esses valores, eles estão em conflito com a perspectiva de Deus. As aparências, elas geralmente enganam. Por isso devemos tratar uns aos outros com amor, como exercício da fé verdadeira. Então, o nosso irmão é um campo no qual nós temos a oportunidade de exercitar a nossa verdadeira fé. É no nosso irmão, é no contato com o nosso irmão, é na relação com o nosso irmão que nós exercitamos a nossa fé, como nós exercitamos os músculos do nosso corpo.
Quanto mais exercitamos, mais resistentes nós nos tornamos. E é por isso que somos aprovados no meio das provas da nossa fé. É por isso que superamos as tentações, porque nós estamos, pelo exercício da fé, perseverando na direção daquilo que Tiago diz no capítulo 1, verso 4. A perseverança deve ter ação completa, para que existe um propósito, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É assim que nós crescemos, é assim que nós amadurecemos, é assim que somos santificados. Não é evitando os desafios da fé, não é nos acovardando diante dos grandes desafios que se apresentam diante de nós, mas é enfrentando, orientados pela palavra de Deus, na confiança de que por meio dessas tribulações a nossa fé ela é fortalecida e nós aprendemos a perseverar. Hoje estaremos vendo a passagem final aqui, o argumento final que Tiago usa no capítulo 2, dos versos 14 a 26, e vamos ler a passagem que diz o seguinte: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando escolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Essa é a passagem que estaremos meditando nesta ocasião. Então, este é o segundo dos 12 ensinos de Jesus registrado no Sermão do Monte, capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Como vimos aqui, Tiago, na sua epístola, especialmente a partir do capítulo 3, do capítulo 2, ele faz uma reflexão de 12 ensinos de Jesus presentes no Sermão do Monte. Então, este é o segundo dos ensinos de Jesus na passagem que se encontra em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Então ele está repensando aqui o verdadeiro cristianismo. E o verdadeiro cristianismo, segundo aquilo que Tiago enfatiza aqui, trata-se ou é descrito por uma obediência irrestrita para com Deus. Veja o que diz o texto de Mateus capítulo 7, versos 21 a verso 27. Veja só: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, veja o paralelo entre ouvir e praticar, exatamente aquilo que Tiago está enfatizando nessa parte do capítulo 2. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras
e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, esse é o segundo ensino que Tiago está resgatando do Sermão do Monte aqui na sua epístola. Então, vimos a partir do verso 22, particularmente no capítulo 1, onde Tiago enfatiza, aqui ele dá o tom de que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, e ele desenvolve todo esse argumento, e a primeira aplicação que ele faz está nos versos 26 ao verso 27, que a verdadeira religião, ela é caracterizada pelo cuidado daqueles que são mais vulneráveis. O órfão e a viúva eram pessoas que tinham perdido a sua fonte de manutenção e de proteção. O órfão que perde os pais e a viúva que perde o marido e ficam sozinhos. Esses são os mais vulneráveis ao esquecimento, enquanto os religiosos ávidos e que são apaixonados por discussões se esquecem enquanto estão debatendo teologia. Estes que estão carecendo de socorro estão sendo esquecidos. Então Tiago ele faz esta crítica àqueles que gostam de debates teológicos, mas não têm cuidado por aqueles que estão carecendo de assistência, porque no entendimento de Tiago, esse é o entendimento bíblico, é o entendimento que o Espírito de Deus nos traz através da palavra do Senhor, é que não podemos apenas nos conformar em ouvir, em entender, em buscar o conhecimento de Deus. Nós temos que agir, movidos por essa mesma palavra, em direção àqueles que são mais vulneráveis. O segundo argumento dele está no capítulo 2, versos 1 ao verso 13, que estudamos aqui no nosso último estudo, que é não tratar uns aos outros com acepção, e hoje veremos que o cristianismo ele deve ter essa aplicação. Ao ouvir a palavra de Deus, precisamos dar atenção aos nossos irmãos, os ajudando nas suas necessidades, versos 14 ao verso 26. Então, assim como a lei do amor não tolera justificativa para a discriminação egoísta, a fé verdadeira, ela não dispensa a responsabilidade de seu exercício a favor dos outros. O cristão deve não apenas demonstrar seu amor pela pronta aceitação dos outros, é o que ele argumentou anteriormente, mas também deve demonstrar a sua fé, praticar a sua fé, evidenciar a sua fé pela ajuda responsável dos outros. E os argumentos que Tiago apresenta aqui nessa parte, versos 14 ao verso 26, são estes: expressão da fé verdadeira, versos 14 ao verso 17, a evidência da fé verdadeira, versos 18 ao verso 20, e os exemplos da fé verdadeira, versos 21 ao verso 26, assim encerrando o capítulo 2, onde ele está enfatizando que o verdadeiro cristianismo consiste em obedecer a palavra de Deus e não somente ouvir. Vamos ver cada um desses argumentos. Primeiramente, o que dizem os versos 14 a 17, que a fé ou a aplicação e a responsabilidade de ouvir a palavra de Deus envolve a expressão da fé verdadeira. Versos 14 ao verso 17, que dizem assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Esse é o primeiro argumento, a expressão da fé verdadeira. Ao ouvir a palavra de Deus, temos o dever de expressar esta fé que nós obtemos através da palavra. Percebamos que Tiago ele está iniciando aqui uma nova sessão. Se você observar bem aquilo, você que está com a sua Bíblia puder verificar o que diz no capítulo 1, verso 2. Ele diz assim, ele começa: meus irmãos. É uma demarcação de uma sessão, de um grande argumento que ele está apresentando. Depois no capítulo 2, olha como ele começa: meus irmãos. Aí no verso 14, onde nós nos encontramos, ele diz: meus irmãos. É uma nova sessão de argumentos. Depois no capítulo 3, verso 1, ele diz: meus irmãos. Capítulo 5 agora, verso 12.
acima de tudo, porém, meus irmãos. Essa é a parte final da epístola. A última parte, verso 19, ele diz: meus irmãos. Isso é um demarcador interessante da argumentação de Tiago. Ele está meio que organizando o seu pensamento. Ele está organizando intencionalmente, de forma didática, aquilo que ele pretende comunicar. Então nós estamos aqui, a partir do verso 14, diante de uma nova sessão de argumentações que ele está apresentando. Então, primeiramente, ele começa essa sessão apresentando uma pergunta retórica: qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual é o proveito disso? É uma pergunta retórica. Obviamente, os seus leitores, os seus destinatários sabiam qual era a resposta. Ele se referiu a uma mera aceitação intelectual e teórica das verdades bíblicas, ao dizer: tenho fé. Afinal de contas, todos nós temos fé, não apenas por acreditarmos, porque acreditar em Deus é resultado da confiança que nós depositamos no testemunho da Escritura. Então, só dissemos que nós cremos em Deus porque nós confiamos no testemunho da Escritura. Se você tirar os fundamentos, você não tem condições de afirmar crer no Deus único e verdadeiro, porque a revelação do Deus único e verdadeiro se dá ordinariamente através das Sagradas Escrituras. Então, Tiago está se referindo aqui a essa experiência intelectual de assentimento de certas verdades comunicadas pelos apóstolos. Então, se você que obtém o conhecimento da palavra de Deus e afirma por este conhecimento ter fé em Deus, acreditar em Deus, a pergunta que ele faz é: que proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? A ênfase não está na natureza da fé, mas na falsa alegação dela. Na falsa alegação dela. Se você diz ter fé em Deus, se você diz crer em Deus, se você diz conhecer a Deus, então você vai servi-lo. Vamos nos lembrar daquela parábola que se encontra em Mateus capítulo 25, daquele senhor que, ao se ausentar, deixa 5 talentos com um servo, 3 talentos com outro e 1 talento com um outro. 3 servos. Os 2 primeiros, na ausência do seu senhor, eles investiram naqueles talentos, e quando o senhor voltou, ao prestar contas, eles devolveram os talentos que tinham sido confiados a eles com os lucros. O último, que recebeu 1 talento, disse que, sabendo que Deus era, e aí ele faz uma descrição de Deus, ele escondeu o talento e não investiu. E aí a confrontação do Senhor na parábola é: se você sabia que eu sou assim, então você deveria ter investido. Muitos alegam conhecer a Deus, mas o que as pessoas fazem da sua fé e do seu testemunho provam o contrário, que essas pessoas, na verdade, não conhecem a Deus. E esse é um dano que o pecado trouxe. Isso está intimamente relacionado com o que aconteceu no Éden. Adão e Eva, o primeiro casal, criado pelas mãos do Senhor, que tinham íntima relação com Ele, sem qualquer mácula do pecado, não havia nenhuma interferência do pecado. Mas depois que eles desobedecem a Deus, agora corrompidos pelo pecado, a maneira como eles passaram a ver a Deus foi uma maneira completamente distorcida. Aquele Deus que nunca tinha dado a eles nenhum motivo de medo, de pânico, de terror, quando eles ouviram a voz do Criador, que passeava pelo jardim na viração do dia, diz o texto que eles se esconderam por trás das árvores do jardim. Deus nunca tinha dado qualquer motivo para eles se fugirem da presença do Senhor e evitarem se relacionar com o Senhor. Isso é o que o pecado faz. Nós podemos ter um conhecimento de Deus, mas um conhecimento muito estéril, improdutivo, que não é um conhecimento operante. E é por isso que, mesmo tendo o conhecimento de Deus, muitos evitam compromisso com Deus. Eles se conformam em viver apenas uma mera religiosidade. E é isso que Tiago está abordando, tratando de uma forma enfática, principalmente a partir do verso 26 do capítulo 1. Aquele que ouve a palavra, que conhece a palavra, ele vai demonstrar no seu testemunho o conhecimento que ele tem. Se é um mero conhecimento como tradução de fé, ou se é um conhecimento como tradução de fé também, mas um conhecimento que é operante, uma fé que o leva a confiar no Senhor de maneira a obedecê-lo, a desconfiar do seu coração e confiar na direção que a palavra de Deus dá.
Então eu abro mão de seguir no meu caminho, de continuar vivendo como eu estou vivendo, e eu deposito confiança na direção que é oposta do meu coração, que o Senhor está me dando. Então eu abdico deste caminho e me apego a um outro caminho, mesmo que isso traga para mim constrangimentos, prejuízos, perda de oportunidades em relação àquilo que o mundo tem para me oferecer. Eu me apego a este caminho e obedeço. Então, a verdadeira fé, na argumentação de Tiago, é uma fé que é operante, não apenas uma afirmação teórica com os nossos lábios de que nós cremos em Deus. Qualquer ostentação doutrinária, sem compromisso prático, é reprovável, porque não promove o bem, além de jactância e vaidade, discussões insensatas e divisões dentro da igreja. A gente acha que é vantajoso ficar debatendo teologias, dizer a minha denominação possui a verdade, as outras estão todas comprometidas, estão todas corrompidas, eu sou detentor da verdade. A gente acha que isso é alguma coisa. Se não houver operosidade da fé, isso não passa de vaidade e de ostentação vazia. Porque se houver fé verdadeira, nós não vamos fazer acepção dos nossos irmãos, vamos tratá-los com deferência, com cortesia, com amor, vamos socorrê-los, acudi-los, vamos dar atenção a todos indistintamente, indiscriminadamente, não importa qual seja a sua condição socioeconômica. É por isso que Tiago diz no capítulo 1, verso 9 ao verso 11: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então nós não tratamos os nossos irmãos com acepção, pelo contrário, nós cuidamos de exercitar a nossa fé na direção dos nossos irmãos. Tal alegação limitada a uma afirmação vazia contrapõe a fé viva, que se manifesta com as obras. Esta é a compreensão de que as obras não salvam, mas a testificam, de modo que sem elas a alegação é falsa. É falsa. E eu conheço, como pastor e que sempre me dediquei aos estudos, em vários lugares que eu estive frequentando para estudar teologia, só de teologia foram 8 anos, tive a oportunidade de conhecer muitos teólogos, pessoas muito mais capacitadas, muito mais enriquecidas em seus currículos acadêmicos em matéria de teologia. Me lembro de uma vez que eu estava num quarto com um grupo de pastores. Nós estávamos dormindo no curso que nós estávamos fazendo, estávamos no mesmo quarto, eram 3 pastores, eu era um deles, e um fez uma ligação para a esposa, e ele colocou no viva voz, pensando que não ia acontecer nada, e de repente a esposa começou a confrontá-lo, chamá-lo de moleque, e falar que ele estava sendo hipócrita em relação à igreja, exigindo das pessoas o que ele não estava fazendo, e foi pensando tanto de constrangimento que ele sofreu junto comigo e com o outro pastor que estava ali presente. Então, meus irmãos, nós temos que ouvir a palavra de Deus e permitir humildemente que essa palavra confronte o nosso coração. Temos que abrir mão das nossas hipocrisias, abrir mão das nossas vaidades, pensando que o muito conhecer representa alguma coisa se não houver comprometimento com o Senhor, se não houver uma vida realmente humilde na presença de Deus, comprometida com aquilo que a palavra de Deus ensina. Nós estamos alimentando o vazio do nosso coração, porque para Deus não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. A vida cristã, ela tem que ser quebrantada na presença de Deus. Nós temos que viver humilhados na presença de Deus. Em nenhum momento podemos olhar para nós como sendo pessoas especiais para Deus, porque se não for a mediação de Jesus Cristo que intercede por nós, nós seríamos completamente consumidos pela presença santíssima do Senhor. Mas é Ele que intercede por nós, e é por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã a nosso favor. É por isso, não há em nós mérito algum. Eu sei muito, eu sou cristão há muito tempo, eu contribuo muito, eu já fiz muito. O que é isso, meus irmãos? A glória pertence somente ao Senhor, toda a dignidade está no Senhor e no seu Filho. Nós somos apenas servos,
E tudo o que nós fazemos é apenas um ensaio de um amor e de uma dignidade que o Senhor merece. Nós somos imperfeitos e não ocupamos condição especial na presença de Deus. E é por isso que nós não podemos nem sequer tratar os nossos irmãos como sendo inferiores a nós por alguma razão. Jamais. Então, aqui Tiago está argumentando sobre a expressão da fé. A fé, ela exige ser demonstrada, ser evidenciada, ser praticada, exercitada. Versos 14 ao verso 17. Em seguida, um cenário foi apresentado onde a fé é provada. Ele diz nos versos 15 ao verso 16: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então ele faz a exortação e agora ele mostra o campo onde a fé é provada. Veja que este é o argumento que ele está usando desde o capítulo 1, verso 2 e verso 3. O campo onde o cristão é provado na sua fé. Então você sai daqui hoje, entra no trânsito, alguém vai bater no vidro do seu carro e naquela hora você se lembra dessa palavra. Veja, é um teste, é uma prova. Uma ligação que você recebe, uma notícia que você que chega para você de algum irmão seu que está padecendo por alguma necessidade. Não se trata apenas de dinheiro, de valores monetários, mas como você lida com as suas orações, com a sua ligação, o seu tempo em função deste irmão, a sua visita, a sua ligação, como você mobiliza outras pessoas para poder ajudar. Ou seja, a necessidade do nosso irmão, segundo o Tiago está ilustrando aqui, é o campo onde a nossa fé é provada, onde temos a chance de mostrar que nós acreditamos naquilo que nós fomos informados. Nós fomos informados pela Escritura, e a melhor maneira de demonstrar que nós acreditamos naquilo que nós estamos ouvindo é exercitando. Então ele estende este cenário diante dos seus leitores. Para o irmão carente de necessidades básicas, que procura ajuda, despedi-lo religiosamente. Essa é uma saudação tipicamente judaica. Vamos nos lembrar que, segundo lemos no verso 1 do capítulo 1, Tiago está escrevendo para aqueles que são das 12 tribos de Israel. Ou seja, qual é a audiência de Tiago? São judeus convertidos em Cristo Jesus. Então, qual era a saudação típica de um judeu? Shalom, religioso. Sua afirmação religiosa: a graça e a paz, meus irmãos, a paz do Senhor, meu irmão, e aí, varão. Ou seja, esses rituais religiosos, esse linguajar religioso, ele não tem proveito nenhum, ele é ineficaz como testemunho da nossa salvação, porque nós continuamos agindo como aqueles que não amam o nosso irmão. Como podemos dizer que nós amamos a Deus a quem nós não vemos, diz João na sua primeira epístola, no capítulo 4, e ao mesmo tempo nós odiamos ou evitamos o nosso irmão? Ele mesmo diz: você é mentiroso. Em outras palavras, você é um hipócrita. Você está afirmando uma coisa e você está agindo de uma outra maneira. E a melhor maneira de você mostrar que você acredita naquilo que você sabe é acudindo o seu irmão. É por isso que ele está dizendo: que proveito tem? Que proveito tem agir desta maneira? Final do verso 16. Fé em si mesma, fé na fé, é pura vaidade. Está morta no sentido de ser inoperante, ela é improdutiva. Enquanto a fé verdadeira, ela é incontida, você não consegue conter, você é impulsionado, ela é tão vibrante, ela é tão contagiante, que você não consegue se conter. Você se move, você age, você se compromete, você se envolve. Não importa a opinião dos outros, não importa quais são as limitações, você simplesmente, de uma forma vibrante, guiado por essa fé, você age. Você age. Jesus foi acusado de comer e de receber pecadores e publicanos. Jesus não estava nem um pouco preocupado com as opiniões de pecadores e falsos religiosos. É o que nós lemos em Lucas capítulo 15, verso 1 e verso 2. Os fariseus e escribas estavam acusando, criticando Jesus porque ele estava recebendo pecadores, estava comendo com eles.
não era comunhão entre luz e trevas. Jesus estava acolhendo essas pessoas e dando a elas a chance de ouvirem sobre os mistérios do reino de Deus, a sabedoria divina, o caminho da salvação. Mas ele estava sendo criticado. É por isso que Jesus propôs no capítulo 15 de Lucas 3 parábolas. Parábola do pastor que deixa 99 e vai em busca daquela que se perdeu, a parábola da mulher que tinha as dracmas e ela perdeu uma dracma e procurou até encontrar, e a parábola dos 2 filhos pródigos, não apenas de um filho pródigo, mas os 2 filhos pródigos. As 3 parábolas estão conectadas com a mesma mensagem. Jesus está justificando o seu ministério messiânico entre os homens. Ele veio buscar aquele que estava perdido. Ele veio resgatar aquele que estava perdido, dar vida ao que estava morto. Então, esta fé em Jesus Cristo, que nos faz andar nos passos de Cristo e olhando para o exemplo de Cristo, é uma fé incontida. Ela é impulsionada naturalmente a um comprometimento prático e restrito por amor a Deus e também aos nossos irmãos. É assim que nós, como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6, cumprimos a lei de Cristo, carregando as cargas uns dos outros. O segundo argumento que ele usa está nos versos 18 ao verso 20, onde ele argumenta a favor da evidência da fé verdadeira. Esta pode ser uma das passagens mais incompreendidas da epístola. Ele diz no verso 18 do capítulo 2: mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então, esta é uma passagem muito debatida, e ela é também, há muitas discussões a respeito dessa parte aqui da palavra, com base no que afirmou anteriormente, que a fé sem obras está morta. Alguém poderia entrar em conflito clássico do dualismo. Esse é um conflito muito comum, desde aquela época e até hoje, tentativa de separar o que é sagrado e aquilo que é profano, aquilo que é luz e aquilo que é trevas, e a gente começa a elaborar uma ética dualista, de extremos, e ao tentar recorrer ao extremo, a gente descobre que esse extremo é um extremo que nós não conseguimos alcançar e vivemos em culpa. E aí, por decepções e por frustrações persistentes, podemos recorrer ao outro extremo, que é de abandonar as exigências da palavra de Deus, a ética do reino de Deus, e recorrermos a um mundo tenebroso, onde não há qualquer direção em relação à vontade de Deus para nós. Então, esta é um conflito muito clássico, fé e obras. Veja como ele argumenta no verso 18: alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, como se fé e obras fossem conceitos opostos, deveres opostos, comprometimentos opostos entre si. Você tem fé e eu tenho obras. A fé não se opõe às obras e elas não subestimam a fé. Na realidade, a fé é a causa e as obras o seu resultado. Precisamos entender muito bem isto. Uma está relacionada à outra, uma evidencia a outra, e não podem ser compreendidas separadamente. Fé sem obras está morta, e obras sem fé é palha e feno que o fogo haverá de queimar no dia que Cristo voltar. Porque obras sem fé é um insulto à cruz, é o homem tentando se justificar por si mesmo, é um insulto à cruz, é um insulto à graça de Deus. Então, fé é a causa das obras, as obras são o resultado, e elas andam juntas e não podem ser compreendidas separadamente. O ponto principal do seu argumento é que a fé, no sentido de crer, mas sem obediência, não é suficiente. Eu creio, mas não obedeço. Eu sei, mas não faço. Veja o que Tiago diz no capítulo 4, verso 17. Ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz,
nisso está pecando. O bem aqui, de acordo com o contexto da epístola, é obedecer a palavra de Deus. Eu sei, eu conheço a vontade de Deus, eu compreendi a vontade de Deus, a direção de Deus, mas eu não obedeço. E não obedecer a palavra de Deus, diz Tiago, é pecaminoso. É pecaminoso. Então, deixa eu voltar aqui que eu passei, né? Então, o ponto principal do seu argumento é que a fé, no sentido de crer, mas sem obediência, não é suficiente. É o caso dos demônios. Os demônios conheceram a Deus e conhecem a Deus. Eles conheceram a Deus na sua plenitude antes da queda. E eles creem em Deus, no sentido de saber que Deus é um. Eles acreditam nisso. É o caso dos demônios que creem em Deus e tremem diante dele. Ou seja, eles acreditam com intenso tremor, a ponto de tremer, mas não confiam nele para a salvação. Os demônios estão perdidos e não há salvação prevista para eles. Eles acreditam em Deus, mas eles não confiam em Deus para a salvação. Eles possuem, portanto, a doutrina correta. Os demônios possuem a doutrina correta sobre Deus. Eles sabem que Deus é um, mas não evidencia na fé verdadeira em obras de obediência. Tiago não está defendendo a salvação da fé pelas obras, mas as obras como a sua evidência, o compromisso dela em meio às provas e tentações, para a perseverança e santificação, conforme já vimos aqui. Responsabilidades essas de todos os seguidores de Jesus Cristo. Então ele voltou a enfatizar o argumento de que a fé sem as obras é inoperante. Fé sem obras é inoperante. Esta exortação não teve como único propósito denunciar a negligência dos cristãos, a quem chamou meus irmãos no capítulo 2, verso 1. Irmãos estes que estão unidos pela mesma fé no Senhor Jesus Cristo, mas também de corrigi-los. Tiago não está apenas denunciando os crentes que estavam conhecendo e não estavam obedecendo. A intenção de Tiago com essa exortação foi também de corrigir, porque uma vez que você entende que está vivendo de forma equivocada a sua vida cristã, que você não está vivendo de forma coerente com a palavra de Deus, você tem agora a chance de corrigir os seus caminhos, ou permanecer em obediência, ou corrigir os seus caminhos. E essa é a intenção de Tiago. Veja que ele está chamando a sua audiência de meus irmãos, porque eles tinham a mesma fé no Senhor Jesus Cristo. O que eles precisavam era de correção. Então a exortação, ela tem um propósito santo. É possível que muitos tenham interesse pelo conhecimento doutrinário, teologias, doutrinas, e não pelo compromisso. Querem saber, querem conhecer, querem abraçar o conhecimento da Escritura de forma ávida, apaixonante, mas ao mesmo tempo não há uma disposição, movida pela fé, de viver um crescente comprometimento com a palavra do Senhor. E este testemunho precisa ser corrigido, a bem do testemunho da fé verdadeira, da santificação do pecado, como vimos aqui no capítulo 1, versos 14 em diante, e também da comunhão cristã na igreja, porque isso vai afetar as relações horizontais. O nosso relacionamento com Deus determina como nós tratamos os nossos irmãos. Não tem como separar. Lembra do que Jesus ensina no capítulo 5 de Mateus? Você traz a oferta perante o altar, vai oferecer a oferta a Deus, e ali você se lembra que o seu irmão tem algo contra você. A orientação de Jesus é que você deve deixar a oferta perante o altar, ir lá, reconciliar com ele, depois voltar e oferecer a sua oferta. Ou seja, a sua comunhão com Deus está prejudicada porque seus relacionamentos horizontais estão quebrados. É isso que Pedro vai dizer no capítulo 3 da sua primeira epístola, no verso 7, de maridos que não tratam as suas mulheres com dignidade, não vivem a vida comum do lar e ainda não tratam as suas mulheres com dignidade. E aí eles vão orar e as suas orações não são ouvidas. Por quê? Porque a relação com Deus está prejudicada, porque as suas relações horizontais com a sua esposa estão prejudicadas. Não tem como separar essas coisas. Não tem como separar. Então a nossa comunhão com Deus, ela reflete na nossa comunhão com os nossos irmãos.
Só tem uma possibilidade de nós negligenciarmos, desprezarmos, subestimarmos, ignorarmos a comunhão com a igreja. É se a nossa comunhão com Deus estiver enfraquecida. Os primeiros sintomas é o abandono da palavra, das orações, da comunhão com a igreja. E a partir daí, todos os precedentes estão abertos para qualquer coisa que venha do mundo, porque nós estamos com as nossas retaguardas abertas. É a comunhão com Deus que faz com que o inimigo, Satanás, seja repreendido da nossa vida. Olha o que ele diz no capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se quisermos crescer na vida cristã, avançar em relação à nossa santificação, temos que nos sujeitar a Deus. Temos que cultivar a nossa comunhão com o Senhor. Temos que observar o que diz a sua santa palavra e obedecê-la, porque nós seremos santificados do pecado. Nossas disposições serão corrigidas, nossas percepções serão corrigidas. Nosso amor por Deus vai florescer, o nosso amor pelos nossos irmãos vão florescer, e assim a igreja vai se fortalecendo, resistindo às provas, resistindo às tentações e glorificando a Deus neste mundo. O último argumento que Tiago apresenta está nos versos 21 ao verso 26, onde ele apresenta aqui exemplos da fé verdadeira. Ele estabelece o conceito e agora ele faz uma demonstração, mostrando aqui dois exemplos, e os dois exemplos que ele apresenta é o exemplo de Abraão, o renomado patriarca, e também Raabe, a prostituta redimida, tá? Então vamos ver primeiramente o exemplo que ele dá aqui de Abraão, versos 21 ao verso 24. Aqui nessa passagem nós lemos o seguinte: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verso 24: verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. E não por fé somente. Então, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ele está aqui refletindo aquilo que nós lemos em Gênesis capítulo 22, versos 1 ao verso 14, e que o autor de Hebreus reflete também no capítulo 11, verso 17. Essa pergunta é muitas vezes considerada oposta àquela afirmação de Paulo de que a fé de Abraão, não as suas obras, fez com que Deus o declarasse justo. Romanos capítulo 4, versos 1 ao verso 5. É por isso que há tanto conflito nessa passagem. Paulo, no entanto, estava defendendo a prioridade da fé. Tiago, a prova da fé. Os dois argumentos, eles estão harmonizados nas Escrituras. Paulo declarou que Abraão tinha fé e, portanto, foi justificado ou declarado justo. Gênesis 15, 6. Antes da circuncisão. Antes que houvesse a circuncisão. Enquanto Tiago explicou que a fé de Abraão foi evidenciada num ato de tentar sacrificar Isaque, o seu único filho, Gênesis 22, 12, e por isso foi justificado ou declarado justo. As obras, elas servem como barômetro da justificação, enquanto a fé é a base da justificação. Então o que Paulo está falando não está em conflito ou em oposição com aquilo que Tiago está ensinando. Muito pelo contrário, essas perspectivas estão se encontrando harmonicamente na Escritura. A doutrina bíblica ensina que a fé, enquanto confiança no testemunho da verdade bíblica e as ações dirigidas por elas, agem em conjunto e são inseparáveis. A fé é a força por trás da ação, e a ação é a finalidade da fé. A fé encontra realização na ação. Tiago e Paulo citaram a mesma passagem de Gênesis 15, 6, que se encontra aqui na nossa passagem. Os dois fizeram a mesma citação de Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Para provar suas argumentações,
Ambos afirmaram que Abraão foi justificado pela fé, cuja evidência estava naquilo que fizeram ou na resposta dada pela obediência, ou na resposta dela pela obediência. Os dois estão argumentando da mesma maneira, mas aparentemente nós lemos e parece que eles estão em conflito, e na verdade eles não estão em conflito. Tiago enfatiza exatamente isso no capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ou seja, as obras, elas são precedidas pela fé, e elas estão unidas inseparavelmente. O outro exemplo que ele dá aqui é o exemplo de Raabe, versos 25 ao verso 26, que diz o verso 25: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando escolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Ela creu no testemunho dos espias, e ela escondeu os espias e os fez fugir por um outro caminho, e assim os espias foram livrados de uma perseguição. E ela fez isto confiando na promessa que eles tinham feito. Esse é um exemplo de que ela acreditou, e ela, porque acreditou, ela agiu. É o que nós lemos em Josué, capítulo 2 e no capítulo 6. A conclusão é muito clara. Verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Essa é a conclusão dele. A fé e obras são tão essenciais, uma para a outra, quanto o corpo e o espírito. Isto é evidente, é claro. Quando o espírito é separado, o corpo morre. A fé verdadeira, ela contribui continuamente para o crescimento e desenvolvimento espiritual. O cristão não deve apenas permanecer confiante na palavra de Deus. Ele não deve apenas conhecer e permanecer confiante na palavra de Deus, mesmo em meio às provações e tentações, mas também deve servir seus irmãos em Cristo. Veja que o conhecimento, ele está relacionado com a orientação ética do povo de Deus. Capítulo 1 e capítulo 2. Ele deve aceitar todos os membros da família de Deus sem acepção, é o que nós vimos aqui, e ajudá-los como exercício de uma fé proveitosa e operante, versos 14 ao verso 26, assim como nós temos no exemplo de Raabe, como ela se uniu àqueles espias, confiada na promessa. Para amadurecer em santificação e perseverança, deve acolher a palavra de Deus e atendê-la, sendo o que Ele quer que seja e fazendo o que Ele quer que faça. Este é o ensino da palavra de Deus a todos nós. E a nossa oração é para que Deus, na sua misericórdia, deposite essa palavra no nosso coração de tal maneira que nós sejamos impulsionados por ela no modo como vamos tratar as nossas responsabilidades como cristãos, mesmo em meio às provações ou tentações do nosso próprio coração, mesmo em meio às tentações da nossa própria carne. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos guie pela luz da sua palavra, a fim de que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, mais uma vez te rendemos graças por esta oportunidade de estudo da tua palavra. Rogamos ao Senhor que continue nos abençoando, trazendo sobre nós, Pai, esta graça de ouvirmos a tua palavra, mas que o Senhor nos incomode a ponto de não apenas acolher a tua palavra, mas também para atendê-la, para praticá-la. Pedimos que o Senhor exerça sobre nós misericórdia e nos guie, Senhor, pelo caminho da verdade. Esteja com as nossas famílias, olhe, ó Pai, para as nossas necessidades e que o Senhor, ó Pai, tenha graça sobre aqueles que neste momento estão padecendo na vida espiritual, porque abandonaram o Senhor, abandonaram o teu povo. Nós rogamos por eles e pedimos que o Senhor os atraia, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os resgate das suas dúvidas persistentes e lhes dê a confiança plena na tua palavra para seguir nos teus caminhos. Nós oramos por isto e te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.